Quero compartilhar uma palavra ao seu coração, aquilo que Deus tem falado comigo por esses dias, que está no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, o versículo 35. Marcos 10, 35. Você sabia que o Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro a ser escrito? Mateus e Lucas se inspiraram em Marcos. Mas Marcos não foi um dos 12 discípulos de Jesus. Marcos, ele era apenas um menino quando Jesus estava exercendo seu ministério na terra. Mas ele coletou informações, tudo aquilo que ele ouviu falar sobre Jesus e compilou em 16 capítulos, apesar que quando ele escreveu não tinha divisões de capítulos e versículos, era um texto corrido. Mas nós temos em mãos algo tão precioso que fala sobre Jesus, tudo que Jesus fez na terra. E a gente percebe assim como Jesus não perdeu tempo. O Marcos, ele traz essa ideia de que Jesus estava o tempo todo curando, pregando, transformando, ensinando, porque 3 anos passa muito depressa. Então Jesus aproveitou bem o tempo para instruir pessoas. E Marcos traz essa ideia para nós. Eu quero ler apenas o verso 35 do capítulo 10, que diz assim: E aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. Amém? Somente isso, somente esse versículo. O título que eu quero dar para a mensagem dessa noite é: Nos conceda o que vamos te pedir. É esse versículo. Nos conceda o que vamos te pedir. É interessante que uma pessoa, quando ela vai entrar numa empresa para trabalhar, e eu já trabalhei em empresa privada, já fui servidor público, e empresa privada eu já recrutei pessoas também. E é interessante que quando uma pessoa entra nova numa empresa, ela se submete à carga horária, ao turno, ao salário, chega antes no trabalho, sai um pouquinho depois, faz até um pouquinho mais do que é a sua função. Pelo menos isso era alguns anos atrás, não sei como está hoje. Mas era assim que normalmente as pessoas faziam. E quando pegava o primeiro salário, gente do céu, até um culto de ação de graças era feito em casa. Aquele salário, uau, meu primeiro salário na empresa, que coisa gostosa, Deus ouviu minha oração. Só que depois de 2 meses, 3, 6 meses, a pessoa percebe onde ela está e começa a dizer assim: essa empresa não me valoriza. Eu acho que já está na hora de eu mudar de função. Eu acho que eu estou fazendo mais do que eu fui contratado para fazer. Essa empresa deveria me dar um salário melhor. Ou seja, resumindo, a pessoa está dizendo: eu quero ser valorizado nessa empresa. E alguns acabam até mudando de emprego porque se sentiram desvalorizados no ambiente de trabalho. Isso se aplica em diversas situações, não só no ambiente de trabalho, mas a gente pode falar sobre família, sobre igreja, que tem a ver também. Mas a maioria das pessoas que eu conheço, a maioria quer se sentir valorizado. Sim ou não? Você com certeza também conhece pessoas, e essas pessoas que você conhece, ninguém chega para você e fala assim: me humilha, por favor, que eu quero, olha, fala todos os meus defeitos, que eu quero me sentir desvalorizado. Tem alguém que faz isso? Não. As pessoas querem se sentir valorizadas. Até aqueles que dizem assim: eu não valho nada. Eu acho que eu não tenho valor algum, ninguém enxerga a minha capacidade, meu potencial, o meu valor. No fundo, essas pessoas estão dizendo: eu quero ser valorizado. Eu quero ter o meu valor exposto, eu quero que alguém enxergue isso em mim. Sabe que o X da questão está quando alguém quer se sentir mais valorizado do que deveria. E precisa deste ajuste. E ainda bem que nós temos Jesus, que Ele abriu mão de todo o seu valor
para se tornar como ser humano, para ajustar as coisas que estavam desajustadas. Olha só a situação dos discípulos. Os discípulos eram zero à esquerda. Não tinha perspectiva nenhuma de vida. Viveram ali só na região da Galileia, pescando. E não é um pescador como alguns de nós aqui, que pesca para o hobby, quando sobra tempo, ou quando quer dar uma desaparecida. Dá um tempo para a cabeça. Não, era a profissão deles. Eles dependiam de entrar no mar da Galileia, que aliás é um lago, também chamado Lago de Genezaré, que dava aproximadamente 21 quilômetros de extensão por 13 quilômetros de largura. Então, aproximadamente uma meia hora para ir na extensão dele, se fosse de carro. Mas pense que eles iam de barco e não tinha a tecnologia que tem hoje. E eles dependiam daquele mar da Galileia, de tirar o sustento deles ali. Além dessa vida sofrida que eles levavam, tinha altos impostos que eles precisavam pagar a Roma. Sufocados, esperando que surgisse alguém que livrasse eles de todo esse sofrimento. Aí, de repente, aparece o Messias pregando na região da Galileia, Jesus Cristo, o esperado, e faz um convite irrecusável para aqueles homens. Primeiro, Jesus chama Pedro e André, os dois irmãos que eram pescadores, e depois Jesus vem e chama Tiago e João, que também eram pescadores. E quando Jesus chama Tiago e João, pensa a alegria deles. Eles estavam esperando que Jesus surgisse. E de repente Jesus faz essa proposta irrecusável, dizendo: vocês agora não vão pescar peixes, vão pescar gente. Ou seja, Jesus falou assim: se você me seguir, você não vai mais entrar no mar. Se você me seguir, não vai precisar voltar para casa, muitas vezes, sem ter o que vender e o que comer. Se você me seguir, eu vou levar vocês para lugares que vocês ainda não conhecem. Vocês vão ter experiências inigualáveis. E iriam abandonar as redes, deixar de entrar no mar da Galileia, altas noites no mar, ventos, tempestades, tudo isso aparentemente estaria resolvido. Como você acha que aqueles homens se sentiram? Valorizados por Jesus. Valorizados. É como se eles dissessem assim: alguém me enxergou. Alguém me viu. Alguém viu meu potencial. Alguém agora me valoriza. Vou sair da região dessa Galileia e agora eu vou seguir este homem que tem uma palavra diferente para mim. Eu queria abrir um parênteses. Irmãos, pessoas não são iguais. Em absoluto não existe padrão. As pessoas são diferentes e pessoas são diferentes em diversos aspectos da sua vida. Você pega cada pessoa, você pode ser da mesma família, que tem diferença. Pode ser criado no mesmo contexto, com as mesmas condições, mas tem diferença. Mas como Jesus é tão maravilhoso, Jesus, ele simplesmente valorizou as pessoas. Ele valorizou os coletores de impostos, que se fosse nos nossos dias, e como é nos nossos dias, chega esses dias, aí início de ano, assim, de Receita Federal e tal, e tem que prestar conta, e você vê quantos impostos se paga. Jesus foi lá e valorizou esses homens coletores de impostos. Jesus valorizou os ricos, Jesus valorizou os pobres, Jesus deu valor às mulheres, Jesus valorizou os doentes, aqueles que estavam marginalizados. Ou seja, Jesus deu um valor justo, adequado, colocando cada pessoa no lugar adequado. Agora, pensa a situação de Tiago e João, eles acompanhando Jesus, vendo tudo que Jesus estava fazendo, os milagres,
o discurso admirável de Jesus. Eles estavam ali quando aquelas pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: uau, nunca vimos alguém falar como esse homem. Uau, que doutrina é essa que nós nunca ouvimos alguém falar com tanta autoridade, com este discurso tão atraente. Não era só oratória. Aliás, o poder não estava na oratória de Jesus, mas o poder estava no que manava de dentro de Jesus, que é o Espírito Santo. E eles estavam ali presenciando tudo isso, vendo como Jesus estava agindo, e eles estavam entre os 3 principais que subiram no monte, viram Jesus no monte da transfiguração. Eles presenciaram coisas extraordinárias que eu e você nunca experimentamos. E vendo tudo isso, quem sabe cresceu no coração de Tiago e João o desejo de serem mais valorizados. Enquanto alguns ficaram lá no pé do monte lidando com o demônio, Tiago, João e Pedro estavam lá no monte com Jesus e apareceu lá aquele resplendor de glória. Eles falaram assim: gente, talvez ele fosse assim, ele não chamou a gente à toa. Ele está enxergando alguma coisa em nós que ainda nós não enxergamos. Talvez João olhou para Tiago e falou: Tiago, olha para mim. Será que eu não levo jeito para ser assim uma autoridade maior que os demais? Ele falou: você e eu? Quem sabe um olhou para o outro e daí surge no coração deles esse desejo de fazer um pedido para Jesus. E eles chegam até Jesus e falam assim: mestre, nos conceda o que nós vamos te pedir. E Jesus, muito paciente, diz assim: fala. O que vocês querem que eu faça para vocês? Aí eles, talvez um olhando para o outro: você fala ou eu falo? Ou vamos falar como jogral, ensaiados. E eles falam para Jesus aquilo que estava dentro do coração deles. O pedido que eles fazem para Jesus é que um assentasse à direita e outro à esquerda no reino, na glória de Jesus. Presta atenção que Jesus, pouco tempo antes, no caminho que eles estavam indo para Jerusalém, era a última vez que Jesus ia para Jerusalém, porque ele ia ser condenado e morto. Era a trajetória que ele estava indo. Pensa que Jesus já estava ali angustiado, andando na frente deles, que não era comum, os discípulos para trás, Jesus na frente. Normalmente Jesus estava no meio deles. Jesus fala uma coisa para eles: olha, o Filho do Homem está indo para Jerusalém para ser entregue pelos fariseus e pelos escribas. E eles vão entregar para os gentios vão cuspir nele, vão açoitar ele e vão matar ele. Mas o terceiro dia vai ressurgir. E eles, a caminho de Jerusalém, Jesus tinha acabado de falar o que ia acontecer com ele. E parece que eles não conseguiram ouvir, entender o que Jesus tinha acabado de dizer. E eles se aproximam de Jesus. Veja que o texto 35 diz que eles se aproximaram de Jesus, ou seja, andaram um pouquinho a mais que os demais discípulos, se aproximaram e falaram assim: mestre, agora que está só nós aqui, deixa eu pedir uma coisa para você. Quando você estiver reinando, que sejamos teus ministros. O primeiro e o segundo ministro, um do lado, porque do lado direito era considerado aquele com maior autoridade. Do lado esquerdo era o segundo maior em autoridade. Para eles, assim, o importante era estar lá, do lado de Jesus. Mas, é interessante, né? Como eles têm essa visão de querer se sentir um pouquinho mais valorizado. Parece aquela mulher feinha, mas que conseguiu casar. E depois que casou, fez alguns procedimentos e se sentiu tão bem. E olha no espelho e fala assim: uau, como estou me sentindo tão valorizada. E olha para o marido, dá até pena do marido, fala assim: eu acho que ele não me merece. Ou igual aquela pessoa que assim, sofreu tanto na vida, foi tão pobre, que pregava o chinelo com prego, usava o chinelo até o calcanhar encostar no chão, mas que venceu na vida, se tornou uma pessoa bem-sucedida, agora tem uma condição financeira boa, mas humilha os demais, porque acha que se sente mais importante, mais valorizado. Aqueles homens não eram nada. Não que a profissão de pescador não seja nada,
Mas na perspectiva que eles viviam, eles não tinham outra opção senão morrer ali como os pais, tirar o sustento do mar da Galileia e simplesmente acabar a vida deles ali. Mas Jesus mostra um horizonte, um mundo que eles não conheciam, mostrando que em nome de Jesus pessoas eram curadas, demônios saíam pela autoridade, do poder, do nome do Senhor Jesus. E de repente eles começam a ver um mundo que eles não conheciam. Falam assim, uau, nós queremos isso para nós, para a vida toda. Mas nós não queremos ser apenas um pequeno discípulo, nós precisamos estar num lugar de honra. Tiago e João, quando eles trazem essa ideia, esse pedido a Jesus, eles causam desconforto muito grande no GDJ. Sabe o que é GDJ? Grupo de discípulos de Jesus. Chega ali no grupo de discípulos de Jesus, causa um desconforto. Por que causa um desconforto? Porque, em outras palavras, Tiago e João estavam querendo ser superiores aos seus companheiros. Talvez eles nem tenham pensado assim, nós vamos liderar esses 10 aí. Mas, indiretamente, talvez eles não tivessem pensado isso. Mas, era isso que eles estavam falando. Sentar no lugar de honra, os outros são menores, ou seja, eles são superiores. Tiago e João, eles não estavam reclamando do ofício de discípulos. Eles não estavam reclamando e duvidando da missão que Jesus tinha dado para eles. Eles não estavam duvidando que Jesus era o Messias. Veja que quando eles chegam com esse pedido para Jesus, eles não estão dizendo assim, mestre, nos libera para voltar a pescar. Não. Eles não estão duvidando de que Jesus é o Messias, que ele vai reinar. Eles só não estavam entendendo que tipo era o reino de Jesus. Que reino que era o de Jesus. Ou seja, o pecado deles não era incredulidade, como o povo de Israel, lá do Antigo Testamento. O pecado deles não era a preguiça. Falar assim, nós não queremos mais trabalhar, queremos ficar de boa. O pecado deles era outro. Eles queriam um auto-reconhecimento. Eles queriam uma autopromoção, ou seja, o pecado deles era a ambição. O pecado de Tiago e João era a ambição. Jesus, ele com muita paciência, como ele tem com todos nós, ele reúne o GDJ e fala assim, vamos ter uma conversa aqui. Ele poderia simplesmente falar assim, vocês fiquem quietos e sumam daqui. Vão pregar, vão orar. Mas Jesus, quando tem essa situação, Jesus percebe algo muito além, que talvez este pecado da ambição não estivesse no coração só de Tiago e João, mas de todos os discípulos. Porque os discípulos ficaram bravos. Ficaram bravos com Tiago e João, então Jesus reúne os 12 para a viagem rumo a Jerusalém. E Jesus, com muita paciência, ensina como eram os valores do reino dos céus. Em outras palavras, que Jesus estava falando, que no reino deste mundo, o critério da grandeza é o poder. No reino deste mundo, a prova é quantos homens estão sob seu controle. Quantas pessoas você lidera. Quantos obedecem às suas ordens. Quantas pessoas fazem a tua vontade. Quantas pessoas você pode obrigar a obedecer aquilo que você quer que seja feito. Jesus estava dizendo assim, olha, no reino deste mundo é assim que funciona, o critério da grandeza é o poder, ou seja, quanto mais pessoas estiverem sendo lideradas por mim, mais poder eu tenho, e eu posso mostrar para os outros, uau, como eu sou poderoso. Mas Jesus disse, no reino dele, em contrapartida, o critério é o serviço. Jesus vai dizer assim, a grandeza, em outras palavras, não consistia em submeter outros à servidão, em sim submeter-se a si mesmo a serviço de outros. A prova não era que serviços eu posso obter do meu irmão, que serviços eu posso obter do meu próximo, o que eu posso pedir para ele fazer para mim. Mas o que eu posso fazer para você?
Como eu posso te servir? Que tipo de serviço eu posso fazer para te abençoar e para te ajudar? O critério é diferente. Não é diferente? O mundo olha o poder, mas Jesus olha o coração que serve. Jesus Cristo, Ele é o nosso maior exemplo de serviço. Ele encerra no verso 45, esse trecho dessa história, dizendo assim que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, quando Jesus ele entrega a sua vida, aquilo que ele tinha acabado de falar para eles, falou assim, gente, vocês não entenderam nada, eu estou indo para Jerusalém, os fariseus e os escribas vão me entregar para o Sinédrio vai me julgar, vai me entregar para os gentios, eu vou ser cuspido, vou ser açoitado, vou ser condenado e morto, vocês não estão entendendo isso? Eu estou aqui servindo vocês eram para estar lá pescando no Mar da Galileia, mas agora eu dei o privilégio para vocês de serem meus discípulos e agora vocês estão achando que são melhores que os demais. No meu reino não funciona este critério. Olhem para mim, Jesus é o maior exemplo a ser seguido, Ele entregou a sua própria vida para nos servir. Jesus ele continua na busca de pessoas desvalorizadas. E na busca de pessoas também supervalorizadas. Para dar a medida, o valor adequado. Aqueles que acham que não são nada, Jesus fala assim, vem cá, eu vou te mostrar o valor que você tem no meu reino. Aqueles que acham que são muito superiores porque estão seguindo os critérios deste mundo, Jesus fala assim, eu vou te mostrar como funciona no meu reino. Se abaixa um pouquinho. Se nivele os demais. Jesus, Ele continua na busca de pessoas para viverem os valores do seu reino. E Ele coloca essas pessoas num lugar adequado. Glória a Deus por isso. Louvado é o nome do nosso Deus. E a minha pergunta é o que nós estamos pedindo ao Senhor. Senhor, concede-nos o que vamos te pedir. Será que muitas vezes nós pedimos privilégios? Fala, Senhor, já estou há 10 anos nessa empresa e ninguém me valoriza. Será que nós estamos pedindo méritos ao Senhor? Fala assim, Senhor, eu te sirvo há tanto tempo. Nem um cabrito o Senhor me deu para festejar com meus irmãos. Senhor, há tanto tempo eu te sirvo e tenho me desgastado, tenho feito tanta coisa, mas ninguém me enxerga. Ninguém enxerga o meu potencial, ninguém enxerga o meu valor. Será que nós estamos vivendo os valores deste mundo ou os valores contidos no reino do Senhor? Eu queria aproveitar esse contexto e considerar 3 ensinamentos para mim e para você nessa noite. Que eu acho esse texto maravilhoso e nós poderíamos extrair muito mais do que 3 ensinamentos. Poderíamos aprofundar e ir em busca de pérolas que estão nesse texto, mas eu queria nessa noite considerar apenas 3. Primeiro, exponha suas vontades. Exponha suas vontades. Parecem desejos estúpidos de Tiago e João. Parece que eles estavam falando uma coisa muito fora do normal. Mas Jesus ele estava ali não para julgar Tiago e João. Jesus estava ali não para condenar Tiago e João. Mas Jesus estava ali para ensinar como funcionam os valores do reino dos céus. Os 10 ficaram bravos, não é verdade? O texto diz que eles ficaram enfurecidos, aborrecidos. Eu acho que houve uma discussão entre eles. Assim, quem eles pensam que são? Só porque eles são em 2 irmãos, acham que eles têm mais força do que nós. Sabe porque eles são em 2 irmãos, acham que são melhores, só porque eles subiram no monte. Sabe porque eles viram outros milagres que nós não vimos? No profundo mesmo do coração daqueles 10 homens que ficaram bravos, eu fico pensando, ninguém garante, mas pode ser que
aqueles homens também tinham vontade de ocupar o primeiro e segundo lugar ao lado de Jesus. O que acontece é que Tiago e João, simplesmente eles compartilharam as suas vontades a Jesus. Ou seja, eles foram sinceros em expor suas vontades. Eles agiram com sinceridade com Jesus. Falaram assim: mestre, posso falar alguma coisa? A gente não está se aguentando, já faz tempo que a gente quer falar uma coisa para o Senhor. Mestre, a gente está andando há tanto tempo, eu acho que agora surgiu a oportunidade, o Senhor está sozinho, até agora a gente não teve essa oportunidade de conversar, sempre tem alguém por perto. Dá um aumento de salário? Não dá para dar um aumentinho de salário para nós? Não dá para mudar a gente de setor, colocar nós dois lá naquele espaço? A gente está meio cansado já de ter que lidar com demônios. Não dá para a gente só ficar ensinando outros. Jesus, Ele é maravilhoso. Sabe que quando nós compartilhamos nossas vontades com Cristo, e com pessoas também que têm maturidade, que nem todos têm, mas quando nós compartilhamos com pessoas que têm maturidade, simplesmente nós estamos abrindo a nossa vida para sermos ensinados. Quando nós falamos assim: deixa eu te contar uma coisa, eu estou com um desejo, mas eu estou com uma vontade aqui, eu não sei se essa vontade é boa ou não é. E a gente compartilha para o Senhor, ou compartilha para um irmão, para uma irmã que tem maturidade, alguém de Deus, espiritual, e fala assim: meu irmão, acho que você está equivocado. Vamos ver o que a Bíblia diz. Mas nós precisamos, para isso, ter um coração ensinável, precisamos ser pastoreável, porque nem todos que estão neste caminho rumo ao céu são pastoreáveis. Mas nós precisamos ter um coração pastoreável. Então, exponha suas vontades, sem medo de ser julgado, mas para a pessoa certa e para o Senhor Jesus principalmente, no seu secreto. Primeiro ensinamento, então exponha suas vontades. Segundo, sirva por meio da paciência. Sirva por meio da paciência. É se posicionar em paciência. Jesus, ele teve paciência com os discípulos que ele escolheu. Ele sabia que não ia ser fácil, gente. Pegar pescadores, escolher para ser seus discípulos. Pegar um coletor de impostos para ser seu discípulo. Pegaram um que tudo que resolvia era no braço, defendia a lei no braço, qualquer coisa era na espada. E Jesus escolhe esses homens e caminha com eles de perto. Você acha que foi fácil? Saber que dentre os 12 tinha um que ia trair ele no final, outro que ia negar ele no final, e os demais que não estariam com ele na crucificação. Jesus sabia que não ia ser fácil. Mas Jesus teve paciência, Ele continua tendo paciência comigo e com você. Jesus, Ele serviu por meio da paciência. Assim como muitos têm paciência com a gente. Nós não somos fáceis de lidar, gente. Alguns são devagar demais, outros acelerados demais. Tem gente que é um furacão, parece um trator, é muito bom, mas também vai destruindo tudo que vê pela frente. Tem outro que tem um potencial muito grande, mas fica ali: ai, será? E vai passando tempo. Tem alguns que não falam quase nada, outros falam demais. E como lidar com isso? Então, as pessoas têm paciência com a gente. Olha aqueles que convivem com você. Eu olho aqueles que convivem comigo e falo assim: meu Deus, minha esposa e minhas filhas têm muito paciência comigo. Jesus tem paciência com a gente. Desse nosso jeitão, ele fala assim: você ainda está em processo. Esse jeitão, uma hora eu vou ir ajustando, uma hora eu acerto a afinação em você. Ainda está fora, mas vai chegar no ponto. Mas quando chegar no ponto, ele leva para morar no céu. Não mais... Sabe, nessa caminhada nós precisamos exercer, servir os nossos irmãos com muita paciência. Porque nem todos, irmãos, estão no mesmo nível de maturidade. Tem gente que tem coisa que já não abala mais, mas tem gente, ai meu Deus. E nós precisamos caminhar, porque olha só, as intenções e motivações revelam o nível de maturidade muitas vezes. Olha Tiago e João. Estavam caminhando com Jesus 3 anos, mas de repente eles vêm com um pedido desse assim:
não entenderam nada. Poxa vida. Eu achei que vocês já tinham conseguido desvendar o que eu estou revelando para vocês durante 3 anos. Mas Jesus, com muita paciência, reúne eles e não ensina só os 2, mas os 12. Então, meus irmãos, Jesus não julgou, então não julgue, não condene, mas sirva com paciência. Quando o irmão chegar com você e falar assim, meu Deus, que ideia mirabolante é essa? Tenha paciência, ore, ouça, aconselhe, porque a sua paciência pode ajudar pessoas a se sentirem valorizadas. Já viu falar que não tem ideia que não tenha valor algum? Toda ideia é proveitosa. Apenas talvez precisa de alguns ajustes, ou alguém que coloque em prática essa ideia de uma maneira melhor. Ou seja, a sua paciência pode levar pessoas a ajustar o valor que há no reino do Senhor, de acordo com o reino do Senhor. A sua paciência pode ajudar pessoas a continuar servindo ao Senhor. E quem tem paciência é bem-aventurado. Quem tem paciência vai chegar no céu. Quem tem paciência, Deus está ajudando, né? Então respire fundo, conte até 10 e que Deus te ajude. Em nome de Jesus. Exponha suas vontades. Sirva por meio da paciência. E terceiro, se coloque no seu devido lugar. Parece uma frase indelicada. Quando alguém fala assim, se coloque no teu lugar. Se coloque no seu devido lugar. Parece uma frase até mal educada quando a gente fala isso. Mas eu quero trazer aqui com carinho a você. Se coloque no seu devido lugar. Não é uma frase delicada, mas é no sentido de se igualar o nível. Você entende? Se igualar o nível. Sabe, não se sentir desvalorizado, falar assim, eu não sou nada, eu não valho nada. No reino de Deus, Deus nem se importa comigo, Deus não está me enxergando, Deus não quer saber de mim. Eu vejo gente que chegou ontem na igreja e Deus já está usando, e eu estou aqui há tanto tempo e parece que nada acontece na minha vida. Jesus morreu por você. Jesus abriu mão da sua glória. Pense, o valor que tinha a sua glória se esvaziou da sua glória, se tornou como um de nós, comedor de feijão, de lentilha, lá no tempo dele. Alguém como nós, e não simplesmente viveu aqui até envelhecer e morrer, não, ele morreu precocemente, com 33 anos de idade. No seu auge, operando milagres, fazendo coisas extraordinárias. Uau, Jesus podia ficar mais tempo com a gente. Por que esse homem não ficou mais 60 anos aqui? Morreu precocemente, mas ele fez tudo isso para nos valorizar, de acordo com o reino de Deus. Assim, ei, para que ficar pensando nisso que você não tem valor? O Espírito Santo, diz a canção do Armando Filho, o Espírito Santo se move em você, você tem valor. Jesus morreu, ressuscitou e colocou o Espírito Santo dele dentro de nós, ou seja, nós não somos desvalorizados. Mas o valor de acordo com o reino de Deus é se colocar no devido lugar, mas também não se sentir super valorizado, hiper mega valorizado, achar que é merecedor de méritos acima dos demais. Falar assim, não, eu mereço um lugar de destaque. Eu mereço ter um título, eu mereço ter um salário maior, eu mereço. Mas é ter um ajuste no reino de Deus. Pense só, se um servir ao outro, como nós vamos andar? Todos no mesmo nível. Se um servir ao outro, quando nós entendemos o princípio do reino de Cristo, de considerar o outro superior a nós mesmos, nós ficamos iguais. Pense só, eu considero o Gustavo superior a mim e eu sirvo o Gustavo. Então o Gustavo é superior a mim, eu vou e sirvo o Gustavo. O Gustavo, por sua vez, considera o Eric superior a ele e serve o Eric. O Eric me considera superior a ele e me serve. Quem é maior que quem aqui? Ninguém. Este é o princípio do reino de Deus. Quando eu sirvo você, você serve o outro, e o outro serve o outro. Considerando sempre um superior ao outro, nós nivelamos. E é isso que Jesus faz. Aquele que não era nada, Jesus exalta.
Aquele que está exaltado, Jesus abate, para que todos fiquem no mesmo nível. E isso que é fantástico no reino de Deus, porque não existe nível social, não existe nível econômico, monetário, não existe nada disso que diferencia um do outro. O mundo sim considera isso, mas o reino de Deus não. Nós caminhamos nivelado por cima, todos iguais. Então, é se colocar no devido lugar, falar assim, Senhor, será que eu estou me achando muito pequeno demais? Eu estou olhando e falo, gente, tem gente muito maior do que eu. E Jesus você precisa olhar para a cruz de Cristo e ver como a cruz de Cristo, ela tem efeito em nós. Ela foi eficiente, ela não é uma cruz, um sacrifício que simplesmente passou há 2000 anos e ninguém fala mais nisso. Ela continua tendo efeito na nossa vida. O sangue do Senhor Jesus continua tendo efeito na nossa vida. Amém? É claro que tudo isso exige esforço de nós. Exige esforço, mas o resultado é sublime. Exige esforço, mas o resultado é maravilhoso, porque nós vamos caminhando todos juntos, perseverando até chegar nos céus. E Deus nos ajuda. E Deus nos guia. E Deus está conosco até o fim. Amém? Jesus propôs mudar o mundo com pessoas falhas como nós. Pessoas que estão em processo como nós. Jesus propôs mudar o mundo usando pessoas como nós. E eu te digo que a mudança já começou. Há 2000 anos essa mudança já começou e ela continua começando todos os dias na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, no lugar onde você trabalha. A mudança já começou. Nós não temos e nem precisamos esperar ser perfeitos, que nós nunca vamos ser perfeitos para poder servir a Cristo. Alguém que diz assim, não, quando eu resolver todos os meus problemas, quando eu deixar todas as minhas dificuldades, as minhas falhas, então eu vou servir a Cristo. Engano seu. Porque nós nunca vamos conseguir vencer todas as falhas para seguir a Cristo. Mas quando nós decidimos seguir a Cristo, Ele nos aperfeiçoa durante a caminhada. É neste processo. É neste processo que nós vamos caminhando e Ele vai ajustando, vai melhorando a nossa vida, vai nos ensinando. E muitas vezes Ele para e reúne a gente e fala assim, deixa eu te ensinar uma coisa. Você ainda não entendeu sobre os valores do reino, mas eu quero te ensinar alguma coisa que é muito superior àquilo que você tem imaginado. Queria convidar você a colocar-se em pé. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos os nossos visitantes, pessoas que nos acompanharam pelas redes sociais. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Paizinho querido, te agradecemos por essa noite preciosa. Este tempo transformador, esse tempo maravilhoso. Este tempo, Deus amado, tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós, para ouvir as tuas palavras, o teu ensinamento. Continue nos aperfeiçoando, nos transformando, que possamos crescer em sabedoria, crescer em maturidade, desenvolver, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, que possamos estar no lugar que o Senhor escolheu para estarmos, Senhor. Ainda peço que o Senhor dê uma semana abençoada a cada um, uma semana na tua presença, uma semana de vitórias sobre as dificuldades, sobre o pecado, uma semana de preparação para a ceia, que o Senhor abençoe cada um em nome do Senhor Jesus, também que cada um possa retornar para a sua casa, guardados e seguros em Ti, Senhor, possa retornar cheios da Tua presença, Senhor, e que tenha uma noite tranquila, um sono tranquilo, um sono, Pai amado, maravilhoso, em nome de Jesus, amém, amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.